Boa noite, que coisa boa estarmos aqui nesse dia memorável, né? Recomeçando nossos encontros. Eu fico muito feliz de me darem essa oportunidade, né? Porque é uma oportunidade de trabalho. E quando a gente começa a estudar a vida de Maria Magdala, a gente vê uma grandiosa mulher mesmo, um exemplo de amor, né? De tudo ali. Maria Magdala, a gente tem que primeiro fazer umas observações, né? Observações que, por exemplo, na época de Jesus não se usava sobrenome. Então, Maria nasceu em Magdala e o sobrenome era a cidade onde nasceu. Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, né? E Maria de Magdala, porque nasceu em Magdala, né? Então, uma pequena cidade, Magdala era uma pequena cidade portuária, onde tinha um movimento muito grande de mercadores, era muito movimentada essa cidade. Interessante que essa cidade, eu pesquisando, essa cidade desapareceu, acho que uns 300 anos depois de Jesus, ela desapareceu do mapa, a cidade. E agora eles estão redescobrindo essa cidade a 1 metro. Os pesquisadores, os geólogos, começaram a buscar e encontraram restos dessa cidade, ruas e tudo. Então, e o mais interessante é que está localizada a 1 metro de profundidade só. Então eles não sabem por que essa cidade desapareceu, assim, se ela foi coberta por por alguma coisa, mas isso não tem essa informação. E Maria de Magdala, muitas vezes eu observo algumas pessoas falando, comentando, confundem Maria de Magdala com a mulher adúltera, né? E não tem nada a ver. A mulher adúltera que ia ser apedrejada na praça é um personagem da Bíblia, e Maria de Magdala é outro. A gente tem que deixar bem claro isso, porque eu já vi palestrantes falarem que Maria de Magdala era a mulher adúltera, e nem poderia ser, porque para ser adúltera ela tinha que ser casada, né? E Maria de Magdala não era casada. Então, aí a gente já tira. Então, a gente não pode fazer essa confusão de achar que Maria de Magdala era a mulher adúltera que foi levada à praça pública para ser apedrejada. Essa passagem tão linda, né, bíblica, que nós conhecemos. Então, a gente observa que Maria de Magdala, ela tinha uma vida diferenciada das mulheres da sua época, né? Totalmente diferenciada. Mas ela não era uma prostituta, como se diz. O que é uma prostituta? Uma prostituta se prostitui num prostíbulo, né? Não era esse o caso dela. Ela era rica, tinha palacete, morava num palacete, e fazia uso do corpo dela, né? Ela era uma mulher assim, sem preconceitos, vamos dizer, né? Então ela buscava o amor, mas ela buscava o amor no equívoco, né? Ela buscava o amor nos encontros, né? Nessas coisas, e ela sofria de depressão, que naquela época não se chamava depressão, né? Jesus depois, mais tarde, tirou 7 espíritos que acompanhavam ela, né? Então, ela sofria de depressão, ela era obsediada, né? E tinha semanas que ela ficava fechada em seu quarto, e não admitia que nem os empregados fizessem barulho,
tudo silenciosamente. Então eles andavam de pé descalço dentro de casa para não fazer barulho para ela, quando ela estava nessas fases depressivas, né? E ela sofria muito com isso. Um dia ela passeando nas liteiras, né, numa liteira na rua, ela encontrou um leproso. E esse leproso bateu na janelinha, ela abriu a cortininha para olhar o leproso e ele pediu a ela dinheiro, porque ele queria viajar para ir em busca de um homem que estava curando a lepra. Ele falou para ela, né? E ela ainda aí virou para ele e disse assim: se esse homem que cura a lepra, curar a alma, você volta e me conta, porque eu quero conhecê-lo. Curar as dores da alma, né? Que era o problema dela, né? Aí eu acho lindo isso, ela falar isso para ele, né? E aí ela era uma pessoa bondosa, ela ajudava muita gente, né? E ela deu dinheiro para ele e ele foi. E aí ele disse para ela: quando eu estiver curado, eu vou voltar. Aí passou-se um tempo e ela estava em depressão, fechada no quarto, com todas as cortinas fechadas, ela ficava no escuro, olhando para o nada. É assim que Divaldo conta, e é assim, né, nas suas palestras sobre Maria de Magdala. E ela ficava lá dias e dias assim. Aí, de madrugada, esse homem bateu no portão. Aí eles não queriam deixar, porque ela proibia que entrasse alguém. E ele insistiu: não, eu preciso encontrar com ela, eu preciso encontrar com essa senhora, o mestre está na nossa cidade, está em Magdala ou uma cidade próxima, e eu preciso encontrar com ela. Não era em Magdala, era em outra cidade. Aí ele insistiu tanto que o rapaz, o empregado, falou: eu vou perguntar para ela se você pode entrar. Mas quando ele virou as costas e foi, o homem foi atrás e entrou no quarto dela, né? Assim, e disse: senhora, Jesus está próximo, nós podemos vê-lo agora, ele curou a minha lepra. E aí ele abriu a camisa e ela viu que ele estava, e aí ela reconheceu ele, lembrou dele, viu que ele estava sem nada na pele. E aí ela aceitou o convite dele e pegaram um barco, era 10 quilômetros, tinha que atravessar de barco. E aí atravessaram de barco e ela chegou, ele estava na casa de um samaritano, e ela chegou na casa e vagarosamente ela entrou. E Divaldo também conta numa fala dele esse encontro memorável, né? Ela já tinha escutado algumas pregações dele em alguns locais, mas assim, sem ter contato nenhum com ele. Aí ela entra e vê ele de perfil sentado numa pedra, que não tinha banco naquela época, né? Eram pedras, as pessoas se sentavam nas pedras. E ela vê ele de perfil sentado numa pedra e se aproxima com muito medo, porque uma mulher falar com um homem naquela época era uma coisa assim, né? Não era permitido, né? E ela se aproxima com muito receio dele, e ele sentiu a presença dela e virou-se vagarosamente e recebeu ela com maior amor. Ela sentiu o amor de Jesus naquele momento, diferente de todos os outros sentimentos que ela tinha tido até aí, porque Maria de Magdala, com 15 anos, se apaixonou por um homem, né? E esse homem prometeu uma vida junto com ela e tal, e ela tinha 15 anos naquela época, e ele levou ela para Jerusalém, e por isso ela se tornou essa pessoa assim, né? É importante que a gente ressalte isso. E aí ele levou ela para Jerusalém, sem ela
saber o que ia acontecer, né? Ela pensando que ia ficar com ele. E aí, quando ela acordou no dia seguinte, ela estava num prostíbulo em Jerusalém. E aí ela fugiu e saiu, e aí recomeçou a vida dela dessa maneira, desiludida, né? Sem acreditar nas pessoas. Foi uma grande decepção para ela, porque foi o primeiro amor da vida dela, aquele homem. Por isso ela seguiu esse lado, né? E se tornou, não se sabe, e não existe, eu pelo menos não achei informação de que ela trouxe alguma riqueza da família, não sei, né? Mas ela vivia num palácio cheio de sedas e de joias e de tudo que ela também ganhava desses patrícios romanos que frequentavam as festas. Ela dava festas enormes, né? Então ela ganhava muitos presentes em troca de prazeres também, né? Mas assim, não era uma prostituta como a gente conhece como prostituta, né? Ela era uma mulher livre. E aí fazia do sexo uma troca também nesse sentido, de presentes, então ela vivia nessa vida babesca. E aí, quando ela vê Jesus, ela vê um amor diferente. Jesus teve a paciência, e aí ela sentou-se do lado dele e teve um diálogo que está aqui. Esse diálogo está aqui. Este livro, A Boa Nova, ele precisa ser estudado por nós capítulo por capítulo, porque cada capítulo é de uma riqueza tão grande, tão grande. Nós vemos as passagens do Evangelho aqui com muita propriedade, né? Através de Chico Xavier, a psicografia. Então esse livro ele tem que ser estudado. Aliás, eu acho que ele deveria ser estudado nas casas, em grupo, porque eu sempre acho que em grupo a gente consegue estudar melhor, né? Muito melhor do que a gente estudar sozinho em casa, ler. Claro que é importante a gente ler. Eu li infinitas vezes essa história de Maria de Magdala agora, né? E assim, a gente vai captando algumas coisas, a gente não decora, mas vai aprendendo algumas coisas. Então, ali nesse encontro com Jesus, grandioso, né? Ela disse que ela era uma sofredora, que ela estava perdida e tal, e uma pecadora, ela fala assim com Jesus, né? E Jesus não condena nem um minuto, né? E trata ela com muito amor. E nesse momento passa Pedro na sala, e Pedro olha com um olhar meio assim de condenação, né? Porque era uma mulher de vida promíscua, e Jesus estava falando com ela ali, além de ser uma mulher, né? Porque naquela época não se falava com mulheres. As mulheres tinham eram separadas, né, dos homens totalmente, né? Porque as mulheres não participavam de nada, não andavam com homens na rua, né? Você vê como, hoje eu estava pensando isso quando estávamos estudando o Evangelho lá, amar o próximo como a si mesmo. Como que nós melhoramos de 2000 anos para cá? E tem gente que diz assim: o mundo está cada vez pior. Não está cada vez pior, está cada vez melhor. Porque se olharmos como é que se agia naquela época e como é que se age hoje, a mulher ainda ainda existem preconceitos com a mulher, ainda existem tratamentos diferenciados, né? Mas a mulher cada vez mais está galgando patamares que antigamente, antes mesmo, há pouco tempo atrás, ela não conseguiria, né? Porque há pouco tempo atrás, pouco tempo que eu digo, não é nem 100 anos, as mulheres continuavam em casa sendo donas de casa e não poderiam, não tinham assim uma liberdade de escolher uma profissão. Eram raras as que conseguiam
estudar ou ter uma profissão, né? Então a gente vê a evolução acontecendo a olhos vistos. É só nós querer a gente olhar. Só que a maioria das pessoas quer que essa evolução aconteça assim, num piscar de olhos, que seja para ontem. E as coisas, até eu tenho uma amiga em São Paulo que ela falou para mim assim no outro dia: Toninha, você acha que o mundo tem jeito? Aí eu falei: tem, mas você não vai ver nessa encarnação não, porque você já está com 70 anos, então você não vai ver, não é? Mas porque as pessoas querem que tenha jeito agora, para eu ver agora, né? Que as coisas sejam resolvidas agora. Mas nada é agora, tudo é vagaroso, né? As pessoas querem, por exemplo, que a política seja uma coisa maravilhosa, que todas... Como? Se nós temos uma sociedade adoecida, né? Nós temos uma sociedade adoecida, a sociedade tem que se melhorar, para que tudo em sua volta melhore, e tem que começar por nós temos que nos melhorar. Nós, quando lemos uma história dessas, que não é história, né? É a vida dela, que foi trazida agora pelos espíritos, neste livro A Boa Nova, a psicografia de Franciscano de Xavier, né? São os espíritos ditando, que viveram com ela, né? E Joana de Ângeles também viveu na época dela lá, né? Então a Joana de Ângeles, falando através de Divaldo, traz com grandeza as experiências que ela teve com ela, né? Então olha que coisa. Aí Jesus fala para ela, nesse momento que ela se coloca como uma pecadora, ele diz: mas você pode mudar. Eu vou falar nas minhas palavras, gente, mas não é nessas palavras que está aí, mas a história é essa. Você pode mudar a sua vida, você pode cuidar dos seus filhos, né? Que já é assim um amor imenso que a pessoa dá. E ela falou assim: mas pobre de mim, Senhor, eu sou estéril, eu não tenho filhos. E ele disse: mas eu não estou falando desses filhos, eu estou falando dos filhos carentes da humanidade que estão à nossa volta. Olha, isso para nós também, né? Às vezes a gente vê essa resposta de Jesus grandiosa, né? Que ele diz para ela que não é só o filho consanguíneo, né? Muitas vezes a gente vê mães esperando. Hoje eu vi uma senhora lá que veio falar comigo de tarde, e ela disse: o nosso filho único nos abandonou e não vem nos ver. E ela está bem idosa, tem uns 80 anos, eu acho, ou 90, sei lá, mas bastante idade. E ela disse: o meu marido não aceita, que ele não porque a gente falou sobre isso, sobre a responsabilidade dos filhos em relação aos pais consanguíneos, né, nesse caso. E aí ela pensou logo que fossem os filhos consanguíneos, mas quando ele diz: não, você tem que abraçar os filhos sofridos da humanidade que estão à nossa volta, né? Então uma mãe, por exemplo, que o filho não dá assistência, não vem ver, ou um pai, e que está idoso, no caso dessa senhora, não tem que esperar que o filho venha. Existem outros filhos que precisam de carinho, Vou contar uma experiência minha, que eu acho assim, as experiências da gente servem só para a gente poder observar, não é como exemplo. Não vou falar isso como exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém, mas eu digo assim, o que aconteceu? O meu filho foi embora para Araruama com as crianças, então eu quase não vejo mais as crianças, eu não tenho oportunidade de ver, porque eu não vou a Araruama. Então a gente se distanciou muito com isso, né? E eu não consigo ver as crianças, esse final de semana ele vem. E aí, o que aconteceu? Como é que Deus age na vida da gente? E é perfeito, tudo é perfeito. Tem uma criancinha que estuda nessa escola aqui na frente, é meu vizinho. A mãe trabalha,
mora na frente da minha casa, trabalha, é uma jovem dentista, trabalha, e é ela e o menino de 2 anos e meio. Então é um sacrifício para ela enorme vir pegar essa criança aqui, depois voltar para o trabalho, depois ir para casa com o gurizinho de 2 anos e meio, que é uma criança ainda que às vezes quer ficar no colo, né? E aí eu falei assim, olha, é uma grande oportunidade de eu fazer alguma coisa, né? Aí eu disse para ela, olha, eu vou te ajudar, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 3 dias da semana e vou pegar o menino na escola e trago aqui para casa e fico te aguardando, né? Essa criança tá num carinho tão grande por mim, eu que lucrei com essa história, eu pensei que eu estava ajudando ela, mas eles que estão me ajudando. Eu nunca tive cadeirinha de bebê no meu carro, hoje eu tenho, olha que beleza! E essa criança, a criança está gostando tanto, João é o nome dele, de ficar na minha casa, que quando a mãe chega, ele fala, a mamãe chegou, aí sai correndo, depois ele lembra que como a mãe chegou ele vai ter que ir embora, ele cruza os braços e volta, e quer ficar lá em casa, não quer ir embora. Então olha só, não é meu consanguíneo, não é meu parente de jeito nenhum. Eu conheci, essa moça eu conheci, não porque ela é minha vizinha, porque às vezes a gente tem vizinhos que a gente não conhece, né? Mas eu conheci essa moça por causa de uma fala minha, na pandemia, no início da pandemia, ela recebeu um link de um amigo, e ela nem sabia que eu morava do outro lado da rua, na mesma rua que ela, na frente da casa dela. E aí ela assistiu a palestra e no outro dia ela me encontrou e falou, olha, eu gostei tanto da fala que a senhora fez. E aí começou a conversar comigo por causa da história dela, que é uma história muito difícil, né? Então olha só como é que Deus arruma as coisas pra gente. É assim que acontece. Não são meus filhos consanguíneos, nós não temos que ficar esperando que a minha família, claro que a família é importantíssima, mas que a minha família esteja comigo se ela não pode estar. Tem outros precisando, e sempre tem, é só a gente olhar, a gente prestar atenção. E essa criança que estuda nessa escolinha aqui na frente, todo dia eu venho aqui pegar ela, e a alegria com que ele vem no portão, gritando assim, vovó chegou. Eu perguntei para ele, como é meu nome, João? Vovó. Ele só me chama de vovó, como se eu fosse igual dele mesmo. Então assim, ele veio preencher um local na minha vida que estava vazio. Olha que coisa, como é que Deus trabalha na vida da gente. Eu pensei que eu ia ajudar ele, mas não foi o contrário, ele que está me ajudando, olha, me trazendo amor, carinho, ele é uma gracinha. Então, nós não temos que esperar só dos nossos consanguíneos, a gente tem que aprender a amar a todos, porque a hora que Jesus foi crucificado, o que ele falou? Maria, eis o teu filho, João, né? E João, eis esta mulher é tua mãe, entendeu? Mostrando como que nós não precisamos ter consanguinidade para sermos filhos ou mães. E nessa conversa com Maria Magdala, ele fala isso, Maria, vá cuidar dos sofredores, dos aflitos. E aí ela entende ali que realmente ela tem muita gente precisando dela, e daquele momento em diante ela começa essa conscientização, porque eu não acho nem que seja transformação, né? Porque ela já era um espírito que veio com uma grande responsabilidade, né? Missão, mas ela não tinha ainda se encontrado, né? Quando ela se encontrou, quando ela entendeu o que Jesus está dizendo para ela, que a humanidade precisava dela, que os sofredores precisam dela, ela muda a sua maneira de viver e passa a dispensa todas aquelas riquezas, né? Dispensa tudo aquilo
e vai viver acompanhando Jesus, com bastante dificuldade, porque os apóstolos, os discípulos na época não aceitavam ela, né? Então ela ficava meio de lado ali na história, mas ela ficou acompanhando Jesus sempre. Quando ele pregava, ela estava sempre fazendo, ela e outras mulheres que não aparecem no Evangelho, mas outras mulheres também estiveram junto com Jesus fazendo os bastidores, vamos dizer, né? Eles não apareciam, mas faziam a parte que era necessária, alimentação para eles. Eles andavam, viajavam, caminhavam muito, né? Então precisavam, óbvio, dessas coisas. Então Maria de Magdala passa a acompanhar Jesus. E aí, depois que ele é crucificado, ela e outras mulheres passou sábado, ele foi crucificado na sexta, né? Mas tinha que fazer todo aquela preparação, né? Que se fazia antigamente, né? Eles colocavam o cadáver lá, mas tinha que se preparar depois, com perfumes, com não sei o quê. Só que no sábado não dava para fazer isso. Ele foi crucificado na sexta, no sábado não dava para fazer. Elas esperaram o domingo para poder comprar os perfumes que precisavam para poder embalsamar, né? O corpo. E aí elas foram até o túmulo, compraram as coisas e foram, ela e outras mulheres. Ela não foi sozinha lá, né? Ela foi ela e outras mulheres. Só que quando elas chegaram lá, não encontraram o corpo, não estava. E as outras mulheres ficaram apavoradas e saíram para contar para os discípulos, para todo mundo, que o corpo de Jesus não estava lá. E Maria ficou sozinha na entrada, ficou chorando, sentou numa pedra e ficou chorando, porque ela não sabia o que ia ser da vida dela agora, sem ele, né? E essa situação toda. Então ela ficou sentada chorando. E aí Jesus aparece para ela, né? E fala: Maria, por que choras por quem está vivo, né? Tem um diálogo bem lindo assim nessa passagem do encontro de Jesus com ela. Então ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, né, com corpo fluídico, apareceu, e ele pediu para ela não tocar ele, né, porque ele não tinha ido ao Pai ainda. Então esse encontro é um encontro assim memorável, né, maravilhoso, esse encontro dela com Jesus ali. Aí ela volta Jesus encontrou com os discípulos em várias ocasiões depois da sua ressurreição, né? Em várias ocasiões ele esteve com aqueles que estavam caminhando em Emaús, né? Esteve com vários discípulos e apareceu para eles. E aí os discípulos recomeçaram, ficaram mais animados e recomeçaram. Aí foi 2 para um lado. Uma coisa importante que a gente tem que notar é que os discípulos trabalhavam sempre em dupla, eles não iam sozinhos. Isso é que nós temos que ver na casa espírita. A gente não pode fazer um trabalho meu dentro da casa espírita. Dentro da casa espírita não pode ter personalidade. Eu faço isso e ninguém mais faz. Porque às vezes a gente inventa até de morrer, não é? E aí, como é que fica? Não é? Não inventa? Então, e aí, como é que fica? Então, a gente tem que pensar muito bem. A gente fica doente, eu estou brincando com morrer, mas é natural, né? E assim, a pessoa adoece, viaja, vai não sei para onde. A gente tem que trabalhar em grupo, pelo menos que seja um grupo de 2, né? Mas que já é 2, que já um pode substituir o outro.
a coordenação de uma reunião, vamos dizer, qualquer coisa que seja, né? Mas coisas simples, a coordenação de uma reunião. Um dia eu, outro dia você, né? Para a gente poder não ficar sobrecarregado. Agora, com essa volta que nós estamos fazendo devagar, nós tivemos muita dificuldade para encontrar trabalhadores que pudessem abraçar a causa novamente. Muita dificuldade. Porque eu não sei, porque alguns não querem mais sair de casa, porque não voltaram, por isso, por aquilo, eu não sei quais são as causas. Nós começamos com o Pentateuco essa semana passada, todos os dias, então cada dia precisa de 4 trabalhadores, então em 5 dias nós precisamos de 20 trabalhadores. Não é fácil não encontrar 20 trabalhadores nessa situação que nós estamos. Conseguimos formar esses grupos e já começamos o Pentateuco, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Aí sábado e domingo é livre, domingo voltamos com a reunião de domingo também, aquela reunião lá no salão lá em cima. Também precisa de vários dirigentes, palestrantes, né? A gente precisa muito de trabalhador, mas a gente vê que os trabalhadores estão escassos nas casas espíritas. Então a gente pensa que devemos abrir mais qualificação para trabalhadores, não sei, alguma coisa, né? Porque tem os cursos de ESD, de IT, né? Esses cursos todos têm que ter trabalhadores para fazer. Então a gente tem que pensar nisso, começar a qualificar mais trabalhadores. Aí vocês vão falar assim, mas de onde que a gente vai tirar essa gente? É difícil, mas tem que ter um olho clínico de ficar pegando, parece a gente, até quando estuda, né, a gente vai observando quem é que tem mais possibilidade, quem não tem, quem pode ajudar de alguma forma, né, e assim a gente vai melhorando. Então os discípulos de Jesus começaram a sair para o trabalho, a viajar de 2 em 2, e sobrou 2 no final, e aí Maria ficou assim, pensando, puxa, e agora, o que eu vou fazer? Pediu para eles ir junto, queria muito ir junto, e eles, por ser mulher, pelas dificuldades todas, não aceitaram e deixaram ela sozinha. E ela ficou muito triste, muitos dias chorava, sentava na beira da praia, ficava lá pensando o que ela ia fazer da vida dela, como que ela ia viver agora sem Jesus, como que ela ia fazer. E aí um dia ela estava sentada na praia, vendo os pássaros, vendo o mar, a beleza da natureza, mas com aquela melancolia, com aquela tristeza de saber que estava ali sozinho. Aí chega um grupo de leprosos que iam para Jerusalém para pedir ajuda, mas todas as portas eram fechadas, né? Ninguém queria nem ver essas pessoas, jogavam comida na beira da estrada. Como é que eles faziam naquela época, né? Jogavam comida na beira da estrada para não ter contato com essas pessoas doentes. E aí Maria vê aquelas pessoas, tenta ajudar de alguma forma, aí depois ela pensa, eu vou começar a pregar a boa nova de Jesus para essas pessoas, para elas se animarem mais, para elas ficarem mais felizes. E aí ela começa a falar do Evangelho de Jesus, e ela sentiu que todos ficavam muito animados, né? E aí eles tinham que voltar para ir para o Vale dos Leprosos, e ela falou, não, eu vou junto, né? Eu não vou ficar aqui, eu vou com vocês. E dali em diante ela se dedicou àquelas pessoas, ficou ainda muitos anos cuidando daquelas famílias, morando pessimamente, eram choupanas construídas assim, da maneira que dava, né?
e eles viviam lá com muita dificuldade, indo buscar alimento nas cidades, trazendo algumas coisas assim, mas com muita dificuldade, porque ninguém queria tocar neles. E aí um belo dia Maria estava lá conversando com eles, falando sobre o Evangelho, e ela se sentia muito feliz fazendo isso, né? E ela via ali como que os conselhos, o que Jesus falou para ela era importante, era dar amor e não receber amor. E Divaldo fala numa fala dele isso, né? O importante não é você receber amor, é dar amor, isso que importa. Nós temos que dar amor. E aí ela entendeu isso, que ela tinha que dar amor, por isso ela está ali com aqueles leprosos. E aí um belo dia ela estava tomando banho num rio e viu algumas manchas rosas na pele, e ela tocou e viu que não sentia nada. Então ela viu que ela estava infectada também, mas ela ainda ficou 30 anos com os leprosos, 30 anos convivendo com eles, até que ela estava no final da vida dela, ela estava no final da vida, já que ela já não tinha mais condições, não tinha mais força, mas ela lembrava sempre de Maria, mãe de Jesus, e de João. Então ela teve muita vontade de vê-los e enfrentou uma viagem para chegar até eles, né? Foram dias e dias assim, caminhando sem alimentação, doente, toda deformada. Ela estava toda deformada, ela estava assim, aquela mulher linda, jovem, não existia mais. Ela estava com as orelhas do leproso crescem, né? O nariz fica todo com feridas, o corpo todo com feridas, né? Ela estava assim irreconhecível. Aí ela começou a andar, passando mal, não conseguiu chegar até Maria, mãe de Jesus. Ela desmaiou, caiu na chegada já da cidade, ela caiu bem próximo deles, ela caiu e foi recolhida por pessoas bondosas, provavelmente cristãs, ali não disse se eram cristãs, mas provavelmente, né? Pegaram ela e cuidaram dela, e foram alguns dias que ela ficou entre a vida e a morte, passando muito mal, e aí um dia ela parou de respirar. Ela viu que o seu peito não arfava mais, fala aqui, né? Aí ela se sente leve, sem nada, passa por cima das árvores, né? E vê os pássaros, sente uma paz enorme, vai até uma praia onde ela fica lá observando a praia. Eu gostei dessa história porque ela fala da história de Maria, fala muito de praia, e eu sou um rato de praia, então eu gosto muito de praia, porque eu acho que a praia traz uma paz muito grande para você. Olha, de manhã quando eu caminho, que eu vejo o sol nascer, eu considero a natureza curadora das dores da alma. Nós não precisaríamos fazer tratamento para as nossas dores da alma se nós observássemos essas coisas. Eu venho caminhando lá de casa pela praia, eu vejo aqueles passarinhos de manhã cedo, está escuro ainda, o sol não saiu. Aí você vê aquele quantidade de pássaros brancos e cinzinhas assim, eles ficam assim, a onda vai, eles descem, a onda vem, eles sobem e comem rapidamente, as perninhas deles tão bonitinhas, correm assim para lá e para cá. Você vê essa natureza, você olha aqueles pássaros e lembra imediatamente da passagem de Jesus. Olhai as aves no céu, elas não plantam, nem colhem, nem guardam em celeiros, e tem ali o alimento. Tem vários tipos de aves de manhã ali na beira da praia. E aí vem aquele
sol nascendo. O sol aparece, começa a aparecer um arco pequenininho e rapidamente ele se torna uma bola vermelha no horizonte, no mar, com o mar ali, o horizonte. Gente, isso é curador. Todo mundo devia fazer essas coisas. Nós deveríamos estar mais em contato com a natureza, né? Porque a natureza é o que a gente vê, a criação divina, a criação de Deus ali para nós, essa imensidão do mar. As montanhas, eu faço montanha, todo mundo sabe que eu faço montanha, então que eu sou montanhista. Então quando eu chego em cima de uma montanha, você vê Deus em sua grandiosa criação. Você tem um encontro com Deus memorável toda vez que você chega num local desses, né? Que é assim, cada um é diferente do outro. E que você vê orquídeas que ninguém plantou, belíssimas, em cima de uma montanha, onde ninguém vai lá para semear. Quem semeou aquela orquídea, né? Então, assim, se a gente fizer observar essas coisas, bom, mas eu não gosto de montanha, eu não gosto de mar, tem areia, porque tem não sei o que, tem algumas pessoas que falam, mas você pode ter uma flor no seu jardim e ver ela abrir, né? Eu plantei uma orquídea no meu jardim e no Dia das Mães ela abriu 3 flores lindas, de uma cor sui generis. Então, assim, se você observar essas coisas, né, observar a natureza, você vai aos poucos saindo desse materialismo que nos mata, né? O que nos mata é o materialismo, é essa angústia de ter, de querer, de buscar, de quero mais e mais e mais, né? E você fica angustiado com aquilo, acaba ficando doente. A gente está vendo aí um grande número de pessoas adoecidas, mas assim, elas não buscam essa transformação, esse olhar diferenciado. Elas não buscam isso, elas não querem mudar. E continua aquilo ali. Nós temos visto muitos jovens doentes nas casas espíritas, chegando, depressão, com ansiedade, não querendo mais viver uma vida tão bela que eu estou aqui no final e querendo muito viver muito mais, né? Muito mais. Então, assim, a gente sabe que pela lógica, o meu tempo é muito menor do que era há 50 anos atrás, né? Já estamos no final, mas queria poder ficar muito mais aqui. Pelo menos a vida é tão boa que eu queria viver uns 400 anos, né? Era pouco ainda. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar para a natureza. Se a gente quer ter realmente a cura das nossas angústias, das nossas aflições, das coisas que carregamos conosco, né? E veja que Maria Magdala foi levada, logo que desencarna, para uma praia, passou por cima de árvores, ela viu tudo muito lindo, né? E sentiu uma paz muito grande. Olha a paz na natureza, né? A paz na vida, na criação divina. E aí ela vê Jesus se aproximando, mais belo do que nunca. Ela fala, os Espíritos falam aqui nessa mensagem, mais belo do que nunca Jesus chega. Maria, vale a pena ver esse final aqui, quando Jesus fala para ela, Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. Jesus fala, o capítulo termina assim, né? Quando ela se dirige para ele, fala, Senhor, e ele fala, Maria, já passaste a porta estreita. Maria tinha sede de amor, mas ela não sabia que dar amor era melhor que receber.
Igual nós temos sede de amor, mas a gente quer que o fulano me ame. Nós estamos assim numa fase do amor, porque o amor tem fases, dependendo do nosso crescimento, né? Então a primeira fase do amor, eu faço essa analogia, a primeira fase é aquela: eu quero que todo mundo me ame e não amo ninguém, né? Aí eu passo para a segunda fase: eu amo se você me amar. Eu acredito que seja nessa que nós estamos, né? Essa troca, eu só amo quem me ama. E aí depois nós chegamos ao ápice do amor, que é eu amo. Ponto. Sem esperar nada de ninguém, sem querer um retorno. Esta é a nossa meta. Isto é que Maria de Magdala nos ensina aí nessa vida dela, né? A nossa meta é essa, é chegar ao amor pleno, dar amor, sem esperar nada de ninguém, sem amar só a minha família, ou só está lá no Evangelho isso, né? Só os parentes, só as pessoas que são espíritas, só as que congregam no mesmo time, né? Só as que... Não, a gente tem que amar a todos. E uma coisa tão fantástica, que todos nós temos o amor dentro de nós, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas com todos os atributos divinos dentro de nós. Todos nós, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que trai, né? Todos temos os atributos divinos dentro de nós, que o principal é o amor, né? O amor ainda não foi acordado para nós, né? Pode ser que para vocês já, para mim ainda não. O amor, nós ainda não aprendemos a amar realmente. A gente, quando cogita do amor, a gente cogita, porque nós ficamos fazendo cogitações, porque a gente não sabe ainda muito bem o que é o amor. Porque o amor está em tudo, né? Quando eu falei, você vê o sol nascendo, né? Você vê ali o amor de Deus, né? Você vê o passarinho que vai lá e come, volta e come. Como é que ele sabe que tem que voltar? Se ele ficar lá, ele vai morrer afogado. Então ele volta, ele vai e volta, vai e volta. É o amor de Deus, né? Quando você vê uma planta, uma sementezinha, nascer uma árvore, né? É o amor de Deus em tudo. E Ele está em nós. Em tudo, desde que nascemos, somos concebidos por duas células. Como que duas células formam essa pessoa perfeita, né? Uma pessoa com todos os órgãos, com tudo, né? É fantástico. Se você pega um bebezinho quando nasce e olha para aquela criança, perfeita, né? Perfeita. Veio de duas células, né? A gente pensa, meu Deus, ninguém ainda consegue explicar a vida, o que é a vida. Ninguém consegue, a ciência não consegue explicar ainda o que é a vida, porque a vida é tão complexa, é tão maravilhosa, é tão grandiosa, que nós ainda não temos condições de explicar o que é a vida. Ainda não temos, um dia a gente vai ter, né? Então, gente, a gente tem que pensar nesse exemplo de Maria, né? Não ficar esperando ser amado, mas vamos amar. Outro dia uma pessoa falou assim: mas amar o próximo que está longe da gente é muito fácil. Amar o próximo que está do lado, que está próximo, que é difícil, né? Claro, porque o próximo que está longe não está convivendo com você, né? Porque nós temos que começar a amar aqueles que convivem dentro da mesma casa. Aquele que deixa a porta do armário sempre aberta, aquele que deixa o
o tênis na sala, aquele que toma banho e joga a toalha em qualquer lugar, né? E que a gente tem que ter paciência e falar, e vai lá e pega. Eu me lembro muito de uma espírita, que é espírita desde que nasceu, e ela disse: eu sofri metade da minha vida com meu marido por causa da toalha de banho. Ele não colocava a toalha no lugar, e ele tomava banho, jogava a toalha em cima da cama, no chão, pisava em cima, fazia nele. Aí eu ia zangada, brigando com ele, ia lá, pegava, fazia ele voltar lá, pega a toalha, vai botar no varal, vai botar no lugar certo, e era uma confusão todas as vezes do banho, na hora do banho. Aí um dia ela disse: que doideira, o que eu estou fazendo com a minha vida por causa de uma toalha de banho? Aí ela disse assim: de hoje em diante eu não me estresso mais com isso, ponto. Aí ela passou a pegar a toalha e botar no varal, pronto, acabou o problema. Não teve mais, ele continuou fazendo a mesma coisa, mas ela mudou a maneira de ver. É isso que a gente tem que fazer, mudar a maneira de ver o problema, porque aí deixa de ser problema, né? Quando você muda o seu olhar, ele para de ser problema. E aí a gente vai então aprendendo a ser mais paciente, mais tolerante. Tudo faz parte do combo, né? Que é assim que chama, do bolo que é o amor, né? Ser mais tolerante, mais paciente, mais amigo, saber mais escutar, falar menos, né? A gente sabe que quanto menos a gente fala, menos a gente erra, né? E quanto mais você fala, eu vejo isso na minha vida toda hora, e vou lá e falo, e depois, mas para que eu fui falar isso? Não é? Por que eu fui falar? Por que eu não guardei, não saí, não olhei para lá, não olhei para cá, não vi outra coisa? Tinha que falar. E agora com a internet, aí você tem ali o titi, você manda na hora a resposta, em vez de pensar primeiro, ver o que pode ser dito, o que eu vou fazer para não magoar, o que eu vou fazer para não agredir o outro, né? Aí a resposta que ela vem na hora que você está com raiva, ela vai ser uma resposta agressiva. Então é melhor a gente respirar primeiro, pensar primeiro e amar mais. Esse é o grande desafio nosso, né? Que a gente tem que, graças a Deus, hoje nós temos essa doutrina maravilhosa que nos ensina. Todos os dias você abre o Evangelho e você vê as mensagens de amor. Todos os dias nos ensina a amar mais. Nós temos que aprender a amar mais e não esperar que ninguém me ame ou que goste de mim. É bom alguém gostar da gente? Claro que é bom, né? Mas você não pode basear a tua felicidade no que o outro sente por você, porque aí você vai ser infeliz toda a vida. Porque um vai gostar, o outro não gosta. E mais incrível, às vezes você tem uma pessoa que gosta de você demais por causa de um ato seu, e o outro te odeia pela mesma coisa. E isso aconteceu na minha vida agora, e foi uma coisa assim muito interessante. Até eu acho que para dar uma... Eu resgato animais e sempre levo lá para casa, às vezes fica lá em casa, uma ninhada de gato, ou um cachorro, não sei. E aí eu tenho uma vizinha que me odeia por causa disso, mas ela não fala comigo e fica falando coisas assim horríveis. E eu continuo cuidando dos bichinhos, né, e fazendo e tal. Aí esse ano, agora em outubro, a prefeitura me chamou lá na Câmara Municipal para me oferecer uma medalha porque eu faço isso. Olha só, pelo meu motivo, que ela não gosta de mim, a prefeitura acha que eu estou fazendo um trabalho bom e me deu uma medalha, por ter por cuidar dos animais, né? Então a gente vê que nunca você vai agradar todo mundo, né? Nunca. Mas se você acha que você está fazendo uma coisa certa, que é uma coisa boa, que você está sendo uma pessoa bondosa em relação a qualquer coisa, você não pode esperar que gostem de você por causa disso, porque não é todo mundo que vai gostar.
né? Bom, gente, nós terminamos o nosso horário. Quero agradecer a vocês pelo carinho, por estar aqui nessa casa de amor, né? Que eu já faço um pouco de parte dela, né? E fico muito grata por tudo, pela oportunidade de trabalho e gratidão. Obrigada.